Dá um ok. Boa noite, pessoal. Pessoal, eu falei pro pessoal do Instagram vir para cá, porque estava dando eco, interferência de uma transmissão para outra. Então, a gente vai ficar direcionado aqui no YouTube, até para a gente deixar posteriormente essa live salva, né? E, primeiramente, aí, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu gostaria de estar me apresentando. Meu nome é Juliana Pacheco, eu tenho 30 anos, sou assessora financeira de investimentos, economista de formação, e hoje eu estou aqui para bater um papo com essa grande gestora, uma das maiores gestoras do Nordeste, né, a Finacap Investimentos, e hoje eu estou com o gestor do fundo aqui, o Luiz. Luiz, boa noite. Boa noite, Juliana. É um prazer aqui falar com você. Esse Prazer é final nosso. de semana aí, véspera de feriado. Ah, sim, né? O pessoal deve estar bem animado aí. Eu acredito que o pessoal ainda deva estar entrando. Eu vou estar monitorando por aqui também, Joia. mas Eu acho que você podia botar uma mensagem aí no Instagram, né, para avisar para o pessoal vir para o YouTube, né? Porque esse problema do áudio aí, infelizmente, não dá para a gente transmitir nas duas mídias, né? pois é, eu estou falando aqui com o pessoal. Vamos ver se eu consigo. Passar o link, talvez, né? Exatamente. Eu acho que eu consigo deixar o link aqui, mas falar para o pessoal colocar Finacap Investimentos é o primeiro, né, que aparece, se eu não estiver enganado. Sim, sim. Finacap Investimentos no YouTube. Deixa eu avisar aqui. Vou fazer um stories aqui. Boa noite, pessoal. Para quem está tentando acessar a live aqui no Instagram, a gente está online, ao vivo, na Finacap Investimentos. Digita lá no YouTube e aí você consegue acompanhar por lá, beleza? Beijo. Mandei lá. Mas acho que já foi. Beleza, o pessoal está entrando aí, mas eu acho que a gente já pode começar, né? Até para não atrasar quem entrou aí pontualmente. Bom, gente, para quem não sabe, eu estou divulgando, né? Hoje é o segundo episódio do Conhecendo a Fundo, onde eu venho bater um papo com os gestores dos fundos de investimento, entender as estratégias por trás aí de cada gestão. A Finacap é um grande parceiro nosso, né? E Luiz, eu queria entender, né? Luiz é CFA, para quem não conhece, essa é a melhor certificação aí do mercado financeiro, né? Tem uma vasta experiência. E depois, Luiz, se quiser trazer um pouco do seu histórico, a gente queria entender, né? Agora nesse período de crise, de pandemia que nós estamos vivendo aí, né? Um momento delicado, principalmente aí para a Bolsa Brasileira. Qual é a visão de vocês aí a curto, médio e longo prazo? Tá. Ok, Juliana. É um prazer. A gente tem explorado muito esse canal aí de calls e de lives, de videoconferências. Isso acho que é a parte boa dessa crise, né? A gente está descobrindo novas formas de trabalhar e de ter maior produtividade, independente dessas dificuldades aí provocadas pelo coronavírus. Rapidinho aqui para dar um resumo aí de como é que é do nossa experiência aí no mercado de capitais, a minha pessoal e da empresa. A Finacap é um dos gestores mais antigas do mercado. A empresa foi fundada em 1997. Se você olhar, a maior parte das gestoras no Brasil ainda não existiu em 1997. Então, temos 22 anos. A gente pegou um período, até a gente tem no podcast de hoje, que a gente está colocando aí no ar, eu falo um pouco sobre as crises que a Finacap presenciou, né, e sobreviveu nesses anos iniciais. Só de 1997 até 2002, por exemplo, praticamente todo ano a gente teve uma grande crise no mercado de ações, né, e a gente fala um pouco sobre essas crises. Então,
É um período muito longo, o Brasil sempre foi uma economia muito instável, com muita surpresa, com muita instabilidade, mas quem faz investimento em ações ao longo desses anos com a gente aqui, de uma forma geral, a gente tem um bom desempenho. Só para você ter uma ideia, a gente tem um fundo que foi constituído desde o início da empresa, lá em 97. Ele começou com a cota de R$ 1, e hoje essa cota chegou a R$ 35. Agora, com essa crise, deu uma queda, mas nós chegamos a multiplicar o investimento inicial por 35 vezes. Então, é como, imagine você fazer um investimento lá em 97 de R$ 100 mil, e hoje você ter 3,5 milhões, sem fazer mais nenhum investimento adicional. Então, é um belo retorno. Eu digo para vocês que a média do investidor de ações no Brasil, que faz investimentos de forma conservadora e com atenção, né, sem objetivos de curto prazo, ele tem tido esse tipo de desempenho ao longo dos anos, apesar dos sustos. O grande problema é esse, né, que, infelizmente, são poucas pessoas que conseguem manter investindo ao longo de tantos anos, né, ao longo de 20 anos. Mas a gente, inclusive, aqui na Finacap tem uma faixa etária média aqui bem elevada, o pessoal que investe desde a década de 90 tem uma experiência grande, mas infelizmente são poucos ainda. Mas a expectativa, assim, para ser bem rápido, a gente poder falar sobre outros assuntos, a experiência que a gente tem aqui é o seguinte: crises agudas, como foi 2008, por exemplo, que foi uma crise muito séria, equivalente, assim, a gente, como faz mais de 10 anos, as pessoas não têm, assim, a sensibilidade de quão grave foi aquela crise na época, né? A gente parece que não foi uma coisa tão séria como está sendo a de hoje, né? A crise mais recente é sempre a pior, né? Sim, exatamente. Não é isso? É um evento de cisne negro, né? É uma coisa inesperada, assim, totalmente improvável, imprevisível, né? No final do ano nós estávamos vivendo aí um período de bonança, a bolsa atingindo a máxima aí, né? E aí, de repente, começou a virar, o mercado fez né, o jogo virou aí. E nesse sentido, né, Luiz, eu queria entender qual a estratégia aí que vocês têm usado no fundo de ações de vocês. É o Finacap FIA, né? Se eu não me engano muito. Isso. Esse Finacap FIA é o fundo que foi constituído lá atrás, em 1997. A gente tem um outro fundo, que é o Finacap Mauro Stade FIA, que é esse fundo que está na plataforma, na Guide, que a gente tem feito a distribuição. E esse fundo mais antigo, infelizmente, ele foi constituído na Coin Valores e custodiado lá na Coin Valores ao longo desses 20 anos, e a Coin Valores, não sei se vocês sabem, mas ela foi fechada agora recentemente. O ano passado, há uns 3 meses atrás, ela informou que ia encerrar as atividades, transferiu a carteira para... Mas, infelizmente, aí esse fundo, o processo foi muito rápido, a gente não conseguiu transferir a custódia desse Finacap FIA para o Bradesco, que é o banco que a gente trabalha. Infelizmente, ele acabou tendo que se liquidar. Na verdade, os clientes que tinham investimento nesse fundo, eles resgataram e investiram no Finacap Mauro Stade, que é o fundo que a gente tem disponibilizado aí nas plataformas. Tá? A estratégia da gente, Juliana, sempre foi de investimentos em empresas que são consideradas baratas, né? O que é uma empresa barata? A empresa que o preço de mercado dela, em relação aos indicadores econômicos, ela é barata. Um indicador que muito comum no mercado se utilizar é o índice preço-lucro, por exemplo. Então, uma empresa que tem uma cotação no mercado muito baixa em relação ao lucro que ela gera por ação, é uma empresa que nos interessa e que a gente
sempre está procurando. É evidentemente que uma empresa que tem uma cotação muito baixa em relação ao lucro, muitas vezes é uma empresa que está sendo negociada barata por um motivo que justifica. É uma empresa que pode estar com o seu negócio. E hoje tem muitas empresas, né, que estão realmente baratas na bolsa. O que você tem a dizer sobre isso, Luiz? Assim, qual a sua visão aí como gestor, como analista aí da situação? Agora, todo mundo cai, né? Algumas empresas ficam baratas, umas ficam. Interessante nessas crises, o mercado não distingue muito quem é uma empresa boa, quem é uma empresa ruim, né? É um movimento meio de pânico em que você vende tudo, né? E todas as empresas caem da mesma forma, sem distinção de qual empresa está sendo mais afetada economicamente do que Também outra. teve muito investimento estrangeiro saindo, né, devido a essa questão do pânico e tudo mais. O estrangeiro, o gringo, né, como a gente fala, ele inclusive, é o que menos faz essa distinção. O gringo tende a mandar vender tudo e liquidar as posições em mercados emergentes, por exemplo, e sem nem olhar para qual é o ativo, e é o movimento de flight to quality, né, como se diz no nosso jargão. Mas é aí onde estão as oportunidades, é aí que a gente procura ver. Quer dizer, um setor que a gente tem muita exposição no nosso fundo é o setor elétrico. Ele teve algumas empresas que caíram muito e que a gente, por exemplo, identifica que não estão tão expostas ao problema econômico gerado pela pandemia. Então, é esse tipo de estratégia que a gente usa para tentar gerar rentabilidade no futuro, né? Esses momentos de queda, se você consegue trabalhar com calma, de forma racional, são momentos de grande oportunidade de crescimento futuro. E para o investidor, né, de longo prazo, aquele investidor que pensa mais a longo prazo, seria uma estratégia bacana de estar, eventualmente, né, se não gosta de investir em ações diretamente, investir através de um fundo, né, eu acho que o momento seria agora, não é isso? Sim, com certeza. É difícil, a gente sabe que você vê seu patrimônio deteriorando e você investir mais, tem o ditado de colocar dinheiro bom em cima de dinheiro ruim, né? É o grande problema que aflige todo mundo nessas horas. É por isso que pessoas como você, assessores, são importantes, né? Quando a gente fala vocês falam o tempo todo e tendem a passar essa mensagem para os clientes que é importante diversificar, que é importante ter várias classes de ativos, mesmo quando o CDI está baixo, mas você tem que ter uma exposição lá no CDI, você não pode ir botar tudo na bolsa, quer dizer, para isso que serve a diversificação, para nessas horas você ter recurso disponível para poder fazer esse investimento que a gente está falando aqui. E também não ficar tão exposto e tão nervoso quando você tem uma queda na bolsa, por exemplo. Se você tem só 30%, 20%, você tem um percentual adequado ao seu perfil de risco, esses momentos são momentos de oportunidade de investimento únicos, né? Às vezes são oportunidades que acontecem a cada 10 anos, né? Com certeza, exatamente. E aí, Luiz, assim, para entender a estratégia, né? Eu sei que você já falou um pouquinho, vocês estão focando mais em elétricas e tal, mas o que você acha que impactou mais aí o fundo depois que essa crise chegou aí, depois que essa crise se instalou? No nosso fundo, a gente tem uma exposição muito, muito relevante em Petrobras. E, como você sabe, um dos grandes traumas e surpresas que ocorreram aí, depois da declaração da pandemia, foi uma disputa entre a Arábia Saudita e a Rússia, né, que são os grandes exportadores de petróleo, né, do mundo, né? Junto com os Estados Unidos, são os maiores produtores. E isso fez com que o petróleo despencasse aí, o petróleo estava sendo negociado a $60 o barril, que já era baixo em termos históricos, ele caiu para $20 o barril. Então, isso foi um movimento muito brusco e foi um choque no mercado e abalou, além da pandemia, isso foi um choque equivalente que abalou todos os mercados ao redor do mundo. E a Petrobras, evidentemente, que é uma petroleira, sentiu
e teve uma deterioração muito forte do preço da ação. Isso afetou a cota do fundo. A gente tinha um caixa no fundo, a gente teve alguns aportes interessantes ao longo desse período, e a gente aumentou a posição e conseguiu aumentar a posição em preços bastante interessantes. Para vocês terem uma ideia, a Petrobras, nos preços... A Petrobras chegou a quase R$10, chegou a R$11, a Petrobras PN, né? Preferência. Nesse preço, ela tem um dividendo mínimo em torno de 6%. Uma empresa do nível da Petrobras é um espetáculo, né? A Petrobras, até um dia desse, estava a R$30, né? Então, nós estamos falando quando as coisas voltam ao normal, isso aí tem um potencial de recuperação muito grande. Então, a gente, apesar de ter sido uma ação que afetou muito a cota do fundo, a gente ainda acredita na empresa como um investimento, um dos melhores investimentos no mercado de ações do Brasil. Legal. E vocês têm alguma estratégia de hedge? O fundo de ações de vocês é um fundo mais alavancado, né? Como que é? Tenta explicar um pouquinho para a gente como que é essa estrutura do fundo, hoje quanto que tem patrimônio líquido, até para o investidor que está aqui nos ouvindo, né? Poder entender melhor em termos numéricos aí, como que está sendo essa estruturação, se vocês têm, ou se vocês preferem, eventualmente, aí, deixar a lâmina no final aí para o pessoal que quiser investir através do fundo, né? Eu acho que tem bastante gente que está querendo aproveitar as oportunidades agora, em períodos de crise, né? Para poder montar seu portfólio de ações, seja ações livres, seja através de um fundo, né? E para quem não entende muito, um fundo de ações, para quem não domina tanto esse mercado, é interessante investir através de um fundo, porque tem especialistas e gestores assim como o Luiz, que fazem toda essa gestão, estão ali ligados no mercado, estão antenados para fazer esse tipo de movimento. É uma gestão totalmente ativa, né, Luiz? E para quem não tem o hábito, ou não tem a segurança, vamos dizer, de investir diretamente, né, em ações ali no home broker da sua corretora, você pode também investir através do fundo. O Finacap FIA, né, se eu não me engano muito, ele foi um dos fundos que menos abalaram aí diante do mercado como um todo. Você consegue explanar isso um pouquinho melhor para a gente? Sim, com certeza. E deixa eu só falar um pouco primeiro sobre a questão do hedge que você falou, que é uma questão muito interessante e é o sonho de todo especulador, né? Comprar e ter sempre um hedge para quando cai ele não ser afetado, né? Infelizmente, esse hedge, essa estratégia, não, quem tem mais tempo de mercado sabe que não funciona. E aí o que é que funciona? E a gente estava falando agora, e é pouco enfatizado isso, as pessoas, você deve ter essa percepção até melhor do que eu, as pessoas sempre que procuram, né, fazer investimento no mercado de ações, né, na verdade, as pessoas sempre procuram os assessores e as corretoras e as plataformas para investir em uma determinada classe de ativo, né? Ninguém nunca lhe procura, olha, eu quero montar uma carteira diversificada com vários, né, de acordo com o meu perfil. Daí o cara lhe procura, eu quero investir em ações, ou eu quero investir em fundo imobiliário porque está na moda, eu vi que meu vizinho ganhou muito no fundo imobiliário e aí qual é o fundo bom, o fundo da moda, o fundo que vai vai triplicar de valor aí nos próximos 3 meses, né? Então, infelizmente, esse é o padrão, a gente está há mais de 20 anos, nos próximos 20 anos vai continuar assim, mas a nossa obrigação aqui é tentar passar a informação correta, e aí o que é que funciona, você perguntou sobre hedge, o que funciona na prática para as pessoas é diversificar, é fazer planejamento, aquilo que a gente acabou de falar, se você estiver bem organizado nas suas finanças, você vai ter uma carteira diversificada, você vai ter sua exposição em caixa, você vai ter sua exposição em renda variável. Quando acontece, como está acontecendo agora, uma crise, e essas crises sempre acontecem,
de 5 em 5 anos, isso é o padrão histórico, então vai continuar assim nos próximos 20 anos. De 5 em 5 anos vai ter uma crise, você vai perder naquela parte que você está exposto, mas você vai ter uma parte de baixo risco, de baixa volatilidade, que você vai usar para poder se proteger da queda e para aproveitar para recompor aquele percentual que você quer ter em renda variável no longo prazo. Essa é a estratégia de hedge que funciona, né? Acho que tem um estudo, não sei se você conhece, que mostra que é muito mais eficaz, eficiente você procurar focar sua atenção em montar a sua carteira, ou seja, qual é o percentual que eu quero ter em renda fixa, o percentual que eu quero ter em ações, eu vou aumentar, eu vou diminuir. Isso dá muito mais resultado ao longo do tempo na sua vida do que você tentar escolher ação X ou ação Y, não é isso? Isso, a gente costuma identificar, né, o perfil do investidor. Tem investidor que é bem arrojado, tem investidor que já tem uma certa propensão a risco, ou seja, tem medo de perder dinheiro, e tem aquele investidor que fala, eu quero arriscar um pouco, mas não muito, sabe? Assim, então, é um investidor mais moderado aí dentro da classificação, né? E a gente vem trabalhando essa questão da diversificação também, né, Luiz? Porque a gente sabe a importância de que se um ativo, né, como por exemplo um fundo de ações que venha cair, você tem uma renda fixa ali em paralelo, seja um percentual maior ou menor, você ainda tem aí um certo respaldo, né? Mas isso, de novo, né, depende muito do perfil de investidor de cada um. Mas Isso. eu achei bem interessante a sua colocação. É... E mostra também, né, que vocês têm uma certa resiliência aí dentro do fundo, né? Porque se a gente vê o mercado despencando e vocês conseguem ainda, óbvio que cai, né? Porque são ativos da bolsa, mas cai menos, significa que Isso. vocês têm um certo cuidado aí, né, dentro do que vocês vêm trabalhando, de como que você vem gerindo essa carteira, né? Então, falar sobre essa resiliência nossa. A gente, como gestor, a gente sempre está participando de processos de due diligence de investidores institucionais, das próprias instituições financeiras que custodiam nossos fundos, elas sempre estão olhando os nossos controles, os nossos planos de contingência, justamente para situações de estresse, saber se a gestora está bem organizada para poder sobreviver à crise, né? E sem ter maiores problemas de continuidade e de qualidade na prestação do serviço de gestão. Então, todos os sistemas que a gente tem de controle são montados justamente para momentos como esse que a gente está vivendo agora. Esse é um momento clássico de estresse. Tá? Então, o que a gente fez agora, inclusive, foi divulgar um estudo em que a gente mostra como nosso fundo se comportou nesse período crítico de estresse, que foi, a gente identificou do dia 21 de fevereiro até o final de março como o período crítico em que você teve uma deterioração geral de todos os ativos de ações e de renda fixa, de uma forma geral, e em que o mercado entrou num padrão clássico de estresse, de pânico, né? E aí o nosso fundo, por exemplo, a carteira do fundo se comportou muito bem, a gente, na categoria de valor e crescimento, a gente foi, acho que, o quarto carteira que menos sofreu em relação ao Ibovespa. Até porque desde 2016, né, o fundo vinha performando muito bem, né? O fundo vem performando muito bem, a gente tem um outro estudo que a gente também já fez e que a gente apresenta eventualmente, a gente mostra apenas de todos os fundos de ações que você criou já no Brasil, apenas 20% conseguem sobreviver mais de 5 anos. É interessante isso. Isso é uma experiência que a gente viu ao longo do tempo, várias gestoras foram criadas e foram extintas, e a gente... O grande problema, Juliana, isso é importante entender, os investidores, muitas vezes não é um problema do gestor, que não tem competência ou não consegue fazer a gestão dos fundos, mas
muitas vezes, na maioria das vezes, é um problema de desalinhamento entre a estratégia a estratégia de investimento da gestora e a forma que isso é comunicado para os seus investidores. Então, muitas vezes uma gestora faz uma captação em plataforma ou via bancos e não comunica de forma correta, né, qual é o mandato, qual é o risco que está embutido naquele fundo, né, quais são as perdas que são possíveis. E quando isso não acontece, quando não existe esse alinhamento entre o gestor, a gestora e os seus investidores e os assessores como você, se a gente não tem esse tipo de conversa e alinhamento de interesses, o que acontece é que nas crises os cotistas saem do fundo e as gestoras acabam, né? A gente conseguiu sobreviver ao longo desses anos justamente porque a gente sempre teve um relacionamento muito estreito com os nossos cotistas, nossos investidores, e eles... Sim, isso é muito importante, né? Inclusive, o objetivo, né, dessa live, o objetivo desse bate-papo é justamente isso, a gente se conhecer, a gente te apresentar para os investidores que estão aqui nos ouvindo, né? Para a gente deixar tudo bem transparente, a gente gosta de trabalhar sempre com transparência, com ética, né? E fazer esse bate-papo mesmo, né? A gente conhecer melhor, os investidores poderem conhecer quem é o Luiz, né? Quem é que está por trás ali gerindo aquele fundo. Muito legal. Obrigada aí pela iniciativa. E aí, queria ver com você, né, Luísa, um recado aí que você pode passar para o pessoal, para os investidores que estão nos ouvindo agora, nesse momento. Eu sei que tem bastante gente, tem gente que está, né, desesperado ali, perdendo rentabilidade, né, eventualmente rentabilidade negativa nos seus portfólios, mas tem muita gente, por outro lado, enxergando oportunidades, né? Como é que você vê isso e como é que você consegue transparecer isso para o pessoal aí, para os investidores que estão nos ouvindo? O que você tem a nos dizer? Deixa eu te falar uma história pessoal minha e talvez ajudar aí o pessoal a visualizar o que é que pode acontecer no futuro, né? Em 1999, eu me lembro bem, a gente teve uma crise do apagão aqui no Brasil. Foi uma crise parecida assim com essa que a gente está tendo agora, no sentido de que foi uma crise que veio da economia real, não foi do sistema financeiro. O que houve na época não tinha energia, né? Houve uma crise hídrica no país, choveu pouco, as barragens das hidrelétricas não encheu, e de um determinado mês lá, um determinado momento, chegou à conclusão que não tinha energia para todo mundo. E aí a gente teve que ter um racionamento obrigatório de todas as pessoas. Todo mundo teve que baixar o seu consumo em torno de 20%. As empresas tiveram que parar de funcionar, as indústrias tiveram que parar de produzir para poder atender o racionamento. E isso aí acabou afetando a economia, evidentemente, porque como agora tudo parou, e isso afetou os mercados e a gente teve essa crise. E aí eu me lembro bem, nessa época, eu tinha ações da Petrobras, a ação já desdobrou muito, mas para você ter uma ideia de números, ela era em torno de R$5. Ela tinha chegado em R$5 em 99. Ela tinha subido bastante no período 97 a 99, e eu adquiri ela. Foi época que tinha bastante fundos de pensão, né, comprando, Petrobras. Né? Isso. E aí, nesse meio dessa crise, eu me lembro que eu vendi essa ação caiu muito, e eu achei que tinha feito um ótimo negócio, que tinha passado pela crise sem nenhum problema, porque tinha vendido e tal. E só que depois essa crise passou, a ação da Petrobras começou a subir, e ela era R$5, né, chegou a 2, mas depois ela foi para 50. Então, eu perdi grande parte desse rally justamente porque tinha saído lá a R$5. Então, muitas vezes uma situação que parece muito ruim, né? Você está perdendo lá seus 30%, 40%, 50%, você acha que está desesperado e que não vai recuperar seu dinheiro mais. A história que eu gostaria de passar é essa: vai voltar e vai subir muito,
e você vai se surpreender se você não se manter nos investimentos, nas empresas boas, nas empresas sólidas. Você vai se surpreender com o tempo, como essas crises passam e o valor desses ativos são corrigidos e são multiplicados ao longo do tempo. Então, esse é meu testemunho pessoal aí de quem viveu várias crises porque o mercado é cíclico, né? Ele vai, volta, vai, volta. Às vezes, quando você fala, nossa, a coisa tá muito boa, toma cuidado que uma hora vai cair, vice-versa, né? Quando estiver lá embaixo, você fala, ó, agora é a hora de aproveitar, vamos comprar aí que o momento é agora, né? E aí você está vendo aí uma leve tendência de, vamos dizer, deu uma subida aí nos últimos pregões, né, Luiz? Você acha que ainda tem chance de adquirir, né? Os ativos ainda estão com preço atrativos, baratos? Como que vocês estão vendo? Ou vocês acham que já subiu bem? Tem alguns papéis que faz sentido ainda adquirir? Ou já passou da hora? Você acha que o... Deixa eu falar, a gente aqui, como é que a gente fez? Logo no início da crise, a gente fez foi inclusive, não sei se você lembra, foi no período de carnaval, assim, pelo menos a gente, na sexta-feira, acho que o vírus chegou na Itália, e a gente teve um call aí, a gente inclusive falou durante o carnaval, os mercados estavam fechados, a gente não podia fazer nada, mas a gente combinou de, na quarta-feira de cinza, assim que o mercado abrisse, a gente vendesse e fizesse um caixa aí para justamente se preparar para esse cenário turbulento que a gente já estava visualizando. Então, a gente fez um caixa logo no início. Como eu disse, a gente teve alguns investidores que aportaram recursos, então depois de uma semana, mais ou menos, desse período, a gente decidiu alocar esse caixa que a gente tinha de forma racionada ao longo dos próximos 10 dias. Então, a gente alocou todo o caixa, hoje a gente está 100% investido no mercado. A gente não faz análise macroeconômica, a gente não tem a menor ideia de quando o mercado vai voltar. A gente se preocupa muito num conceito que a gente chama de margem de segurança. A gente ouviu que os ativos estavam negociando a preços que deixavam a gente muito confortáveis com relação ao retorno que ele vai gerar ao longo do tempo. Tá? Nosso horizonte é de longo prazo, o preço que a gente está pagando por esses ativos em relação ao retorno que a gente quer ter é muito bom, o risco está muito baixo em relação ao potencial de fluxo de caixa dessas empresas, o potencial econômico que essas empresas que a gente comprou têm. Então, a gente vai investir e não, independente se a gente vai cair ou se vai subir no curto prazo, né? Normalmente, essas crises, como eu disse, as crises agudas, como foi essa do apagão, a crise de 2008, elas recuperaram rápido, tá? E essas crises muito fortes, assim, agudas, Tem até um estudo, né, que mostra que as crises, elas caem um tantão e demoram aí, no máximo, 2 anos aí na recuperação, né? E quando recuperam mais do que 100% do que caiu, né? Então, assim, chega a ser uma recuperação de 200%, 300%, às vezes. Isso. O que a gente se preocupa muito é com os movimentos mais de longo prazo. A gente passou agora um período, por exemplo, 2012 a 2016, muito... a gente, 2012, você vê, não teve nenhuma crise assim, absurda, a gente teve alguns eventos que afetaram o mercado, 2012, 2013, mas nada assim muito brusco, né? Nenhuma crise, né, como está tendo agora, mas todos os anos a gente teve rentabilidade negativa, a gente teve perda de saúde, os fundamentos econômicos das nossas empresas se deterioraram muito, a economia se deteriorou, a qualidade da governança das empresas se deteriorou. Isso é muito mais problemático para investidores como a gente, que olham fundamentos e olham horizonte de longo prazo, né? Quando você tem uma crise prolongada, né? Quando você tem deterioração dos fundamentos econômicos das empresas. Então, isso aí é difícil para a gente, porque aí aqueles dados que você tem, né, que você usou para tomada de decisão de investimento, eles simplesmente vão desaparecendo. Então, aquela empresa que faturava 1 bilhão de reais, ela passa a faturar 500 milhões. Então, ela já não vale mais o que valia, né?
Então, apesar de você ter feito a avaliação correta, econômica naquele momento, aquele negócio pode se deteriorar. Isso é muito ruim, é difícil para... Esse é o grande desafio, eu diria, do investidor que vai investir em ações, é não se preocupar muito no curto prazo, mas se preocupar justamente com esses movimentos de longo prazo. Olhar o balanço da empresa trimestre a trimestre e ver se essa situação econômica das empresas está melhorando, está piorando e como é que isso está se comportando ao longo do tempo. Esses cenários são os de crise, são o que são mais relevantes para o investidor de ações de longo prazo. Então, olhar... O investidor que está com caixa, você orienta, sua orientação seria já ir aportando, porque a orientação, né, que eu passei para os meus clientes foi de gente que está com caixa, vai aportando aos poucos, porque a gente não sabe quando que é esse fundo do poço, quando é que vai chegar naquele pico que depois vai começar a retomar. Isso. Mas eu acredito que agora a gente já está num período de retomada, já as coisas já estão se normalizando, né? Claro que o país, não, o mundo vai entrar numa recessão econômica aí, mas que recessões acontecem, gente, numa retomada aí. Quem aproveitou agora vai estar rindo daqui para frente, né? Isso. E eu queria só ver aqui se tem alguma dúvida do pessoal que está nos assistindo. Se a gente pode, né, Luiz, de repente tirar dúvidas aqui do nosso público, dos nossos investidores, que eu acho vamos lá. que deve ter algumas perguntas aí que a gente possa, de repente, né, tá podendo responder. Sim, com certeza. Parece aí, né? Nosso coordenador aí do site já tem algumas perguntas, né? Pode colocar aí. Eu acho que só antes da gente entrar nessa parte. Ops, tá tremendo tudo aqui. Antes da gente entrar nessa parte das perguntas, eu só queria finalizar, antes, né, da gente abrir para perguntas aqui, para a gente poder, para o investidor que está nos assistindo, que poder entender essa relação, né, entre ACO, Finacap e quem que é esse terceiro, né, que a gente, já que eu faço essa assessoria, o Luiz, né, o gestor do fundo, quem que seria essa outra plataforma aí que está por trás, né? Então, só vou explicar isso para não ficar nenhuma dúvida. E aí só, eu fiz até um resuminho aqui, né, para não me perder aqui na explicação, mas hoje, né, os assessores financeiros, eles, assim como eu, né, somos regulamentados pela CVM, né, pela instrução 497, então a gente tem autorização para trabalhar no mercado, né, já falei que o pessoal já me conhece, grande parte aí, sou economista, assessora financeira, já passei por bancos, corretoras, assets, multifamily offices, enfim, eu já estou desde 2011 aí no mercado financeiro, né, adoro, amo o que eu faço, e hoje, né, atualmente, nosso trabalho é justamente orientar, né, pessoas e famílias que precisam, né, que possuem investimentos e que precisam de inteligência e assessoria profissional. E hoje muitas pessoas falam, tá, legal, gostei, mas e aí, como é que a gente faz, né? Hoje a gente trabalha em parceria com a plataforma da Guide Investimentos, né, que é uma instituição que se diferencia aí por entregar a melhor curadoria de produtos, né, com alta performance, uma equipe de especialistas financeiros e com acesso fácil a serviços e conteúdos especializados. Então, quem tiver interesse, quem quiser abrir uma conta para investir, seja no fundo da Finacap ou nos demais fundos, aí vocês têm também o multimercado, né, Luiz? Sim. A gente pode estar providenciando aí um link para a abertura da sua conta e você consegue fazer isso tudo de forma online, é super simples, demora menos de 24 horas para você abrir sua conta e poder usufruir desses benefícios todos. Vamos para as perguntas, então. O que vocês acham? Para quem não tem pressa, hoje seria favorável investir em maior quantidade nas ações? Olha, eu acredito que sim, viu? Luiz, o que você tem a dizer aí dessa pergunta? Eu gostei bastante, achei bem interessante, né? Para quem não tem pressa, hoje seria favorável investir em maior quantidade nas ações?
Eu acredito que o momento é agora, hein, Luiz? O que você tem a dizer aí? Sim, com certeza. Esse é o nome o grande vantagem do investidor de longo prazo, é não ter pressa, é justamente ter a paciência de escolher esses momentos para aumentar a sua exposição no mercado de ações. A gente está, esse momento, inclusive, eu acho que é diferente das outras crises que a gente teve. A gente no Brasil sempre teve uma taxa de juros muito alta, né? Então dava para você viver só com aplicando seu dinheiro no CDI. Eu acho que isso já não era, né? Até por isso, né? Muita gente estava começando a investir no mercado de ações, né? Porque estava insatisfeito aí com o CDI de 4%. E não há expectativa de voltar mais aquele CDI de 14%, 15%. Tomara que não, né? Mas provavelmente não vai ter. Esse momento agora, então, de você começar a colocar no seu portfólio renda variável, né, mesmo que seja um percentual pequeno, é isso que vai, ao longo do tempo, criar a sua independência financeira, né, viabilizar que você, com um volume pequeno de recursos... Eu logo no início aqui da nossa conversa, falei do exemplo do nosso fundo, né, um fundo que foi constituído em 1997, a cota era R$1, e hoje a cota é R$35. Quer dizer, com R$10.000, você hoje teria R$350.000. 20 anos parece muito, mas não é. É um período de que a maior parte das pessoas tem aí para se aposentar, né? Quem tem seus 40, 50 anos, tem 20 anos aí para acumular uma grana para se aposentar e ter uma tranquilidade maior aí na aposentadoria, que é o grande objetivo, né? Eu acho, de poupar, né? Perfeito, perfeito, Luiz. Tem mais alguma dúvida? Ficou claro, aliás, né? Os dados que serão desemprego dos Estados Unidos estão contra os efeitos da demanda, salários. Ótima pergunta. Luiz, o que você tem a dizer aí do desemprego que saiu hoje nos Estados Unidos? Né, eu vi que o pessoal estava bem ansioso aí, tanto para a reunião da OPEP, né? Saiu dados aí do petróleo e do desemprego nos Estados Unidos. O desemprego foi muito grande, né, Luiz? Foi uma coisa assustadora até, né? Não sei se você acompanhou, teve um gráfico que estava até rodando aí nos WhatsApp, né? Um gráfico que oscilava bem pouco, assim, e do nada, assim, o desemprego foi lá para as alturas, né? Eu acho que isso acaba afetando, mas porque o mundo todo, né, ele tá sendo afetado aí num panorama geral, né? Desemprego está tendo nos Estados Unidos, é um indicador super importante, né? Mas acredito que vai ocorrer esse desemprego, na verdade, no mundo todo, né? E aí a gente vai ter que recorrer a novas frentes, a novos negócios para poder fazer girar essa economia, né? Não é uma economia que estagnou, mas eu acho que ela vai ter uma transformação aí, né? Eventualmente, depois dessa crise. Então, eu acho que também crise vem para a gente aprender, né? Aí sobre muito dos nossos conceitos aí a gente acaba aprendendo. Mas você tem mais alguma colocação, Luiz, a respeito da dúvida aí do Leandro? Tem 2 pontos aí que eu queria chamar a atenção. Primeiro, os Estados Unidos estavam num nível de praticamente em pleno emprego, né? Eles estão com nível de 4% de desemprego. Esse nível de desemprego baixíssimo é muito resultado das políticas de quantitative easing, né, que foram implementadas lá atrás, na crise de 2008. O Banco Central atuou muito fortemente nos mercados, né, e evitou aí uma depressão econômica muito extensa, como ocorreu lá atrás, na década de 30, né, após o crash de 1929 nos Estados Unidos, que também teve um efeito global. Então, eu acho que os bancos centrais têm muitas ferramentas, né, as políticas econômicas e fiscais, a tecnologia dos bancos centrais e dos gestores econômicos em todos os países é muito sofisticada e tem muitos instrumentos para poder serem utilizados nesse momento.
e que isso a gente já está vendo no mundo todo, então está se utilizando. No Brasil, agora a gente precisa entender o seguinte: não tenha a mesma. A gente não estava no estágio, né, de valor, de desenvolvimento do ciclo econômico que estava os Estados Unidos. Os Estados Unidos já está há 10 anos num crescimento econômico forte, né, assim como a Europa também. Então, a gente foi pego aí no início do processo de expansão, né? A gente está começando a se recuperar da recessão econômica de 2015, 2016, 2014, que foi uma das piores recessões da história do Brasil, e a gente estava começando a se estruturar para crescer quando veio essa crise. Então, eu tenho a impressão que a gente tem muita capacidade ociosa, a gente, com esse estímulo econômico que vai vir aí do governo, eu tenho a impressão que a gente pode ter uma recuperação rápida. Mas, evidentemente, a gente também não faz investimento, a gente não é o nosso... A gente não usa análise macroeconômica para tomar decisão de investimento. Como eu falei, a gente olha o fundamento econômico de cada ativo e faz o investimento independente do cenário macro. Perfeito. Boa noite. Além da crise sanitária que estamos vivendo, ainda passaremos por turbulência política. Isso teria alguma influência na performance do FIA? Luiz, acho que essa é mais direcionada aí para você mesmo, né? Isso. Como eu falei, o grande problema, o grande desafio da gente de gestor de fundos de ações, eu acredito, é justamente fazer essa avaliação da situação no médio e longo prazo, né? Porque a gente tomar decisão de investimento com os bases nos dados hoje é tranquilo, a gente domina, é só olhar os balanços, fazer uma seleção daquelas empresas mais sólidas, e isso é bem tranquilo, assim, não tem muito segredo. O grande desafio é saber até que ponto a crise atual vai afetar o cenário, né, o ambiente de negócio dessas empresas nos próximos anos, né? Por exemplo, a pergunta fala sobre a questão política. Essa crise que a gente passou agora, 2014, 2015, 2016, foi muito relacionada justamente a políticas econômicas e políticas fiscais, né, que foram muito ruins para o ambiente de negócio, né? Se isso se repetir, né, se esse cenário, se essa turbulência política tiver como consequência novamente políticas econômicas e fiscais equivocadas, isso é um dado para a gente se preocupar. Isso aí é muito mais importante do que ficar tentando saber se no curto prazo a gente vai ter vai cair mais ou vai subir mais, né? Porque isso aí sempre, essa volatilidade, eu acho que normalmente essas crises agudas têm uma grande queda no início, depois sobe, e se você quiser sair, você vai ter chance de sair, né? E volatilidade, por um lado, é bom, né, Luiz, para você ganhar dinheiro, né? Então, volatilidade, às vezes, as pessoas encaram como algo ruim, mas é algo bom, né? É no momento de crise que a gente faz oportunidades e... Isso, dá tanto chance para você entrar como chance para sair, né? Se você tiver uma leitura de que essa pandemia e todo esse desenrolar, esse problema político que está ocorrendo, né, simultaneamente e por consequência desse problema de sanitário, se você tem essa leitura, né, e tem que isso vai afetar e vai deteriorar o nosso ambiente de negócio, então você vai ter chance de sair, porque vai haver momentos em que vai haver uma recuperação na Bolsa, mas no longo prazo é o que interessa, e isso realmente precisa ser bem trabalhado para cada investidor, tem que ter essa avaliação muito bem assimilada para poder não dormir tranquilo, né, que é o grande hedge de investimento, é você conseguir dormir bem com sua carteira, sem se preocupar com a cotação diária da sua carteira. Legal. Quais as principais diferenças para investir como pessoa jurídica? Quais as melhores opções no momento?
Vinícius, eu acho que não tem diferença, né, investir na pessoa física ou na jurídica, você consegue tanto investir na física quanto na jurídica. A diferença, basicamente, seria na tributação, mas isso também não chega a ser tão oneroso assim, né? Então, você consegue investir tanto na física quanto na jurídica sem nenhum problema. E as melhores opções, né? A gente vem martelando muito aqui a questão do mercado da bolsa de valores, mercado de ações. Eu, particularmente, né, sou fã da bolsa, né? Sou fã do mercado de renda variável, então eu acredito que e é isso que a gente vem falando, né? Numa volatilidade que ela está mais acirrada agora, né? Eu acho que oportunidades vêm nesse sentido, né? A gente consegue angariar mais oportunidades aí em mercado de renda variável, sem dúvidas, né? Multimercado eu acho que está apanhando também, porque enfim, acaba tendo algum tipo de exposição, né, a moedas ou até mesmo a ações, enfim, e como oportunidade mesmo eu vejo mais na renda variável. Você falou no nosso multimercado, Juliana. A gente, no multimercado, tem uma análise do cenário parecida com a que você faz para os seus clientes, né? A gente procura, no fundo multimercado, a gente procura olhar as várias classes de ativo e montar um equilíbrio aí nos investimentos, de forma que consiga gerar um retorno acima do CDI, mas sem muita volatilidade, de forma a que aquele investidor que é mais nervoso, com risco, ele consiga se manter no investimento ao longo do tempo. Mas realmente está muito difícil. Você tem uma ideia, no fundo multimercado, a gente tem uma exposição muito pequena em fundo de ações. A gente tem 6% só, 6%, 7% do patrimônio do nosso fundo multimercado está investido em ações, em renda variável. E mesmo assim ele teve uma perda de 5% no mês passado. Então, mas por quê? Porque além de investir em ações, nesse fundo a gente também investe em títulos de crédito privado de empresas de primeira linha no Brasil, que sempre foram bons investimentos, e nesse mês eles sofreram muito também. Os títulos de crédito, de debênture, mesmo de empresas de primeira linha, tiveram rentabilidade negativa, porque o mercado é um mercado que tem baixa liquidez, e houve muito resgate nos fundos de crédito privado que fizeram com que esses títulos perdessem valor nesse mês, por conta dessa necessidade dos gestores de vender esses títulos de forma muito rápida, né? Então, a gente entende aí a dificuldade do investidor em fazer essa alocação nas várias classes de ativos, e inclusive ativos que se imaginava que fossem de baixo risco, como os fundos de crédito privado, fundo DI, né? Perfeito. Isso, até fundo DI está dando rentabilidade negativa. Mas, assim, é bom você conhecer, fazer esse trabalho que a Juliana está fazendo aí de aproximação com o gestor, para conhecer, ouvi-los e evitar tomar decisões precipitadas, às vezes, de resgate de fundos que estão só sofrendo momentaneamente, mas que vão ter uma recuperação mais na frente. Perfeito, perfeito, Luiz. Ótimo. Temos mais dúvidas? Eu acho que a gente pode fazer mais um aí para concluir, né, Juliana? Estamos chegando à nossa hora, a gente tem que ir para o feriado. Chegando ao fim, né? Verdade. A gente já acaba falando, a gente se empolga, né? A verdade é que a gente se empolga tanto que não vê o tempo passar, né? O setor bancário continua sendo atrativo, mesmo que após a suspensão dos pagamentos de dividendos. O que vocês acharam dessas medidas do Conselho Monetário? Oi, Carlos. Boa noite, né? Eu particularmente, assim, Luiz, não sei se você quer começar falando. Acho que é mais. A gente tem muito investimento em bancos, né? E realmente teve essa decisão aí do Conselho Monetário Nacional de suspender os dividendos dos bancos acima daquele mínimo de 25% que você pode estabelecer no seu estatuto, né? Então, o banco não pode distribuir mais do que 25% dos seus lucros, tá? Isso é uma decisão do Conselho Monetário Nacional para preservar o balanço dos bancos, né, para deixar o recurso no balanço, para evitar
necessidade de aporte de capital e deterioração do risco de crédito desses bancos. Até porque o compulsório também, né, diminuiu, então isso também acaba onerando de uma certa forma, né? E, de certa forma, o Conselho Monetário Nacional está passando a mensagem para os bancos que tem que emprestar, que tem que colocar, dar crédito justamente para permitir aquela recuperação, para tornar mais rápida aquela recuperação que a gente estava falando da economia, né? Um dos grandes veículos, né, de recuperação é via crédito, e são os bancos que vão ter que ser responsáveis aí por essa concessão desse crédito. E o governo está dando como você falou, diminuiu o compulsório para poder transferir mais recursos para a economia real e está garantindo, inclusive, algumas linhas, ele está garantindo boa parte do risco para tentar facilitar mais ainda esse crédito. Para os bancos, né, para aí, do nosso ponto de vista como investidor de bancos, né, como acionista do banco, apesar de ter esse problema do crédito aí, do dividendo, né, de talvez uma rentabilidade menor nos dividendos desse ano, mas é muito bom também para os bancos se você conseguir aumentar a carteira de crédito de forma saudável, tá certo? Se tiver programas interessantes que o governo faça para não elevar muito o risco dessas carteiras de crédito, o banco ganha dinheiro dando crédito. Então, não necessariamente vai ser um mau negócio. Eu confio muito na capacidade dos nossos bancos de selecionar crédito. Até porque banco também, né, ele tem hoje a oportunidade de adquirir bancos menores a preço de banana, né, porque hoje, como está tudo barato, eles podem fazer mais fusões e aquisições ao longo dessa crise e se fortalecer, né? Então, eu particularmente acho que o setor bancário ainda é um setor promissor, né? Apesar de muita gente já falar aí só de fintechs, etc. Isso. Né? Ainda mais o pessoal da minha geração aqui da minha idade, mas eu acho que o setor bancário ainda tem uma duração aí de pelo menos uns 20 anos aí para frente, até porque Setúbal, esses caras, né, não vão se deixar quebrar aí por qualquer crisezinha, né? Vamos dizer assim. Sim, com certeza. Tá, joia. Eu acho que então podemos concluir, né, Juliana? O que é que você acha? Eu acho que sim, né? A gente tinha combinado aí que a live ia durar 1 hora, né? Já está batendo aqui 57 minutos. Sim. Bom, eu acho que se o pessoal tiver alguma dúvida a mais, eu deixei aqui as minhas redes sociais, o meu YouTube é Aco Investimentos, o Instagram é Aco Investimentos _, e lá eu tenho o contato do meu site, meu telefone, vocês podem entrar em contato através de e-mail, de WhatsApp, fiquem à vontade para nos contatar, quiserem deixar mais perguntas, mais comentários através das redes sociais também, estaremos à disposição, a gente vai tentar responder todas aí e dar uma atenção particular a cada um, e precisando, só nos acionar aí, fico à disposição. Ok, Juliana, foi muito bom essa conversa com você. Espero aí, em breve, a gente ter a oportunidade de se conhecer pessoalmente aí em São Paulo, e vamos ficar à disposição aí dos seus clientes, receber todo mundo, abraçar sem medo do coronavírus. Legal, Luiz. Obrigadão pela oportunidade também. E precisando, estamos aí. Tá, joia. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.